trouxe este grão. Teu reino veio a nós, fartura, e o pão de cada dia servido está. Não deixe pra amanhã, ó meu irmão, a voz de Deus a ti restaurará. Teu reino veio a nós, fartura, e o pão de cada dia servido está. Não deixe pra amanhã, ó meu irmão, a voz de Deus a ti restaurará. Com lâmpadas acesas, azeite transbordando, não há mais amnésia, a noiva está marchando. Envia-nos, Senhor, aos confins da terra, palavra por palavra, desceu enfim o amor. Teu reino veio a nós, fartura, e o pão de cada dia servido está. Não deixe pra amanhã, ó meu irmão, a voz de Deus a ti restaurará. Teu reino veio a nós, fartura, e o pão de cada dia servido está. Não deixe pra amanhã, ó meu irmão, a voz de Deus a ti restaurará. Bom dia, irmãos. Um bom domingo a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, paz, saúde a todos. Nesse segundo domingo do ano, não é? Nossa primeira transmissão neste domingo de manhã.
Eu espero que todos estejam bem, que todos possam ter tido uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, que possa ter suprido as necessidades de cada um, que Deus possa ter tirado as dúvidas de cada um. Bom, nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus, para continuar esse assunto que Deus tem inspirado aqui para a gente conversar um pouco. E hoje então eu quero fazer a parte 2 sobre primícias e primogenitura, falando desse assunto tão importante que eu tenho visto, que talvez um pouco esquecido, não é um assunto novo, não é nada assim espetacular, vamos dizer assim, revelacional, mas é um assunto sim que nós deixamos de lado e às vezes perdemos as bênçãos de Deus. E hoje eu quero trazer um pouco, falar um pouco disso que é tão importante, por que devemos dar valor para as primícias e os primogênitos, trazer diante da Bíblia, da mensagem, as consequências disso. Amém? Então eu convido vocês para nós lermos a escritura que se encontra no livro de Êxodo, a mesma escritura que nós lemos da outra vez, Êxodo 22, 29 ao 30, que diz assim, Êxodo 22, versículo 39 e versículo 30. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito dos teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mus darás. Amém? Vamos orar? Poderoso Pai, Senhor Jesus eterno, maravilhoso, grandíssimo Deus, autor da criação, grande Jesus Cristo, Pai da eternidade, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, nessa manhã que o Senhor nos tem dado, nessa oportunidade, Pai, para falar um pouco da Tua palavra, para meditar, para refletir. E eu peço então, te agradeço de coração pela ajuda, pelo sustento, pelas bênçãos que o Senhor deu a cada um dos meus irmãos, Pai, e a mim também. Peço mais uma vez perdão pelos pecados e as falhas, tudo aquilo que eu tenho cometido contra Ti, Senhor. Peço que o Senhor perdoe os meus irmãos pelos seus atos falhos também. Estamos tentando chegar ao alvo, Pai, chegar no centro, mas se não é possível, o Senhor nos perdoe porque nós estamos tentando. Nos ajude nessa hora, me ajuda que vai falar esse assunto agora, Pai. Que eu possa falar somente aquilo que Te agrada, o que é correto. E se eu falar algo, Senhor, que está fora da Tua palavra, não deixa, Senhor, criar raiz, mas que o Senhor possa corrigir. Abra o nosso entendimento. Nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra, Pai. Eu Te peço, por favor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, como eu disse, eu quero dar continuidade a esse assunto, falar sobre primícias e primogenitura. Nós vimos o que eram as primícias, não é? Que eram os frutos da terra. Quando tudo que eles plantassem, que eles adquirissem, o que a terra produzisse, os primeiros frutos deveriam ser trazidos para a casa de Deus. Não importava o que fosse, né? Se fosse de alimento, aí se fazia um sacrifício a Deus, tudo era sacrificado a Deus, levado a Deus. Parte daquilo era sacrificada então ao fogo, né? E o sacerdote podia usufruir, ele e sua família podiam se alimentar, porque eram primícias, era o início da terra. Deus estava, porque o sacerdote representava Deus na terra. Então ele comia primeiro, ele tinha direito a primeira parte, o melhor, vamos dizer assim, né? Também o primogênito dos animais, quando desse cria, os machos que a gente viu, aquelas condições, deveria trazer ao sacerdote para sacrifício, se fossem animais limpos e sem defeito. Se os animais fossem limpos e com defeito, não serviria para sacrifício, mas mesmo assim devia ser entregue a Deus, ficava então com o sacerdote, e o sacerdote poderia comer ele como um alimento normal, ele e o adorador. Se fosse animal imundo, né, então deveria ser resgatado, deveria ser pago um valor, uma compensação, e deveria ser trocado por outro animal de sacrifício, e então assim esse animal de sacrifício trocado era então levado ao Senhor para sacrifício. Porém, se o homem não quisesse resgatar esse animal,
esse animal deveria morrer, não é? Deveria quebrar o pescoço dele, mostrando a importância que é dos primogênitos. Era algo tão importante que aquilo que é de Deus, o homem não pode ficar. Aquilo que é primícia de Deus, que é primogênito de Deus, Deus o santificou para que não caísse na maldição lá do Egito. Deus então santificou. Então são de Deus. Bem como os primogênitos dos filhos dos homens, dos israelitas. Deus também disse que todo primogênito, o homem que nascesse, era santificado a ele, era entregue a ele. Porém, era obrigatório esse resgate, ou seja, os homens, a família resgatava ele, ou seja, então pegava da mão de Deus aquele filho e ele deveria pagar um valor de 5 ciclos de dinheiro pelo aquele filho a partir de um mês. Esse era o resgate, esse valor era pago então a Deus e se levava ao sacerdote porque ele ficava com esse dinheiro. Então assim era feito essa lei da primogenitura e lei das primícias. Também o primogênito, Deus trocou todo o primogênito, em vez de Deus ficar com os primogênitos, eles são meus, mas Deus escolheu a tribo de Levi para representar cada um dos primogênitos. De maneira que a tribo de Levi é a tribo dos primogênitos das 12 tribos de Israel, porque ela representa o primogênito de todas as 12 tribos, mostrando quão importante consagrado os primogênitos para Deus. Tá bem? Hoje eu quero continuar com vocês aqui aquilo que não deu tempo. Vocês fiquem livres, tá? Se vocês acharem muito tempo, demorado, pode escutar mais vezes, né? Vai ficar na internet aí. O importante é não ter dúvidas. E eu acredito que muitas dúvidas foram tiradas já da Bíblia. E o que que eu vou falar hoje aqui, tentar trazer, pode tirar muita dúvida de vocês também, ajudar vocês como me ajudou. Primeiro, eu não quero criticar ninguém, eu não quero corrigir ninguém, eu quero incentivar e mostrar a importância disso, de praticar a lei das primícias, da primogenitura. Como Deus ainda gosta disso. Eu sei que vai ter críticos que vai me criticar e dizer: o irmão Tiago está trazendo o Velho Testamento, como gostam de jogar sombra, gostam de falar. Mas é como eu digo, a gente não está trazendo as leis, os rituais, as ordenanças que foi abolido. A gente está aqui para conhecer o caráter de Deus. Como Deus gosta, aquilo que Deus não gosta, aquilo que Ele condenou, aquilo que Ele não condena. E ainda vale hoje os princípios, sempre tenham isso em mente na cabeça. Os princípios de Deus são os mesmos. O caráter de Deus não muda. Eu sou Deus e não muda, Ele disse, Ele não muda. Amém? Então as pessoas confundem as coisas do Velho Testamento. E isso eu vejo que é um pouco deixado de lado hoje. Então, eu quero iniciar, irmãos, com essa escritura aqui. Com essa escritura aqui que eu queria ter falado na outra transmissão, na parte 1, e eu não consegui, mas agora eu quero falar ela aqui. Se encontra em Provérbios 3, versículo 9, tão conhecido, que fala o seguinte: honra ao Senhor com a tua fazenda. O que é fazenda? Teus bens, né? Tua fazenda é com teus bens, então tu já entende que é com o teu dízimo, né? Tuas dízimas. Com a tua fazenda. E com as primícias de toda a tua renda. E com as primícias de toda a tua renda. Primeiro lugar, de toda a tua renda. Aquilo que tu ganhar, honra ao Senhor. Então é uma honra. As primícias a Deus, como nós já estudamos, é dele. Então nós estamos honrando a ele. Versículo 10. E por nós honrarmos a ele, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Aqui em Provérbios está dizendo que honra ao Senhor em primeiro lugar com a tua renda. Hoje nós não temos aqueles sacrifícios, aqueles plantios e tudo mais. Nós só temos uma renda fixa do nosso trabalho. Mas ainda vale isso. Olha o que Provérbios está dizendo. Olha o ensinamento de Salomão. Honra ao Senhor como primícia. E se encherão, transbordarão de mosto os teus lagares, ou seja, a tua plantação, a tua colheita. Honra, em primeiro lugar, com o teu ganho. Amém? Vamos ler outra escritura aqui. Eu gosto muito dessa escritura do livro de Romanos.
capítulo 11, versículo 16. E, se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. O que nós podemos aprender dessas duas escrituras aqui? Veja bem, irmãos, o povo de Israel aprendeu com Deus a consagrar as primícias. De tudo que sai, a ofertar a Deus. Por isso era trazido. Quando começasse a colheita, lembrando que não era o dízimo. A dízima você fazia no final da colheita. Aquilo que amadurecia primeiro, você trazia um punhado daquilo, um feixe, um molho daquilo, um cesto, e trazia até Deus. Por quê? Porque diz ali, as primícias, em Romanos diz, como é que diz aqui em Romanos? Olhem bem, irmãos, captem bem. Se as primícias são santas, também a massa o é. Que massa? É o pão, a massa do pão. Ou seja, você vai fazer um pão de trigo, um pão de centeio, um pão de cevada, um pão de milho, destes cereais, destes grãos. Se o pão é santo, é porque a primícia foi santa. Por isso está dizendo, se as primícias são santas, aqueles grãos que você trouxe da colheita, tu consagrou a Deus, tudo demais que vai vir a partir dali vai ser santo. O resto vai ser santo. O pão que vai ser feito daquela colheita, já que já foi consagrada a primícia, vai ser santo, vai ser uma bênção. É isso que Romanos, que Paulo está dizendo. O que isso nos mostra? Entender as primícias, irmão, é entender o poder de Deus, o poder que tem no resto das demais coisas. Que se aquilo for abençoado, tudo o resto vai ser também. O que diz ali? Se a raiz é santa, os ramos também são. Quando se planta uma semente, começa a brotar, o que começa a vir primeiro da árvore? É a raiz. São as primícias, que vai se fixar no solo para depois ela começar a crescer. Então, se a primícia, a raiz, que é o primeiro da planta, é santa, tudo que vai vir a partir dela também é santo. Por isso, com esse entendimento, irmãos, eu estou aqui não para te corrigir, não para te exortar, talvez seja uma exortação, incentivo, eu não conheço a tua vida, não é para dar indireta, eu estou pedindo para ti que tu entenda, capte isso. É uma grande bênção que Salomão está dizendo em provérbio, honra com as primícias. Então, irmãos, talvez voltado mais aqui para dízimo e oferta, seja como primícia. Dê a Deus como primícia. Se tu ganha R$1.000, irmão, ou se tu ganha um salário mínimo, 3 salários mínimos, 10 salários mínimos, não sei, trabalhar como colheitador, tirando leite de vaca, eu não sei, e tu dizima desse jeito, eu não sei. Mas, primeiro de tudo, entrega teus dízimos a Deus. Se tu não pode, irmão, deixa separado. Se tu ganha R$1.000, separa o dízimo, R$100, e leva na casa de Deus, primeiro lugar. Faz de tudo para entregar. Se tu não pode entregar, deixa guardado. E trabalha com o resto. Porque se aquilo ali for consagrado a Deus, é isso que Paulo está dizendo em Romanos. Se aquilo ali, aqueles 10% que tu está considerando como primícia, não porque eu estou dizendo, irmãos, eu estou suplicando, faça esse teste, irmão. Desafia Deus nisso. Porque a palavra dele, é ele que prometeu que se tu consagrar isso em primeiro lugar, o resto vai ser uma bênção. Tá entendendo? É isso que Paulo está dizendo. Se a primícia, se isso aqui é santo, tudo que vai provir que do resto para trás vai ser santo. Tá entendendo? Então faça esse teste, eu te desafio, irmão, desafia Deus nisso. Então, tenha essa fé, creia nisso uma vez, faça esse teste uma vez. Talvez você que nunca fez isso, faz isso primeiro para Deus. Os teus ganhos, de toda a tua renda, tudo que tu ganhar, que você deve dizimar, ofertar primeiro para Deus. Depois você vai pagar água, luz, telefone, casa, talvez tu não tenha nem o suficiente depois para comer. Veja o que vai acontecer, Deus vai abençoar a palavra dele. Capta isso, faça isso. Nós estamos saindo dessa terra aqui, e se nós não tiver esse entendimento, não só em dízimo, mas dar lugar a Deus para as primícias, como nós podemos dizer que somos o povo de Deus abençoado se Deus requereu isso para honrar Ele? Isso serve para mim também. Nós estamos em falha, eu quero praticar isso, quero fazer isso. Mas eu falo para ti como um entendimento, como uma revelação, como uma grande coisa. Faz isso em primeiro lugar para Ele, não importa o que aconteça. Se tu não tiver depois pro resto, não importa. De algum jeito Ele vai dar conta.
Então que nós possamos ter esse em mente, não, primeiro para Deus, não porque primeiro, mas sim o entendimento de que tudo que vai vir no decorrer do mês vai ser santo, vai ser uma bênção. Por quê? Porque a primeira coisa já foi. Não tem como a primeira coisa ser uma bênção e o resto ser uma maldição. É impossível. Por isso, deixa eu ver se tem outra escritura aqui que eu gosto muito. Que depois eu vou falar ali, que é a parte da maldição. Se a primícia é bênção, tudo que vai provir depois dela também é. Então entender isso, irmão, que a primeira coisa que nós estamos fazendo, entregando a Deus para que Deus santifique, o que vai provir depois também vai ser. Faça isso uma vez, não precisa, sabe, não explicar para ninguém. Eu não conheço a tua vida, mas eu tô tentando te mostrar, faz isso uma vez e tu vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Não vai ficar rico, como uns querem essa teoria da prosperidade, como a gente já falou sobre dízimo. Não. Por isso que muitas vezes as coisas acontecem. Tu plantou um hectare, tu vai colher um hectare. Tu vê que Deus disse, ele vai transbordar teu celeiro, vai transbordar teu mosto daquilo que tu plantou. Amém? Mas vai ser uma bênção. Por quê? Porque tu está consagrando a ele. Para que ele abençoe o resto da colheita. Tu está trazendo as primícias, Senhor. Olha meu cultivo, minha plantação aqui. Estou trazendo os primeiros molhos aqui para ti, Senhor. É teu, que amadureceu. Então tu espera que a colheita depois, logo que vai vir a colheita, quando vai ser toda abençoada. Porque a cabeça, as primícias já foi abençoada. Tá entendendo? A cabeça, os primeiros lugares. Por isso o primogênito do animal, todas as crias que aquele animal vai parir, também vai ser uma bênção. Amém? Por isso que o filho, quando aquele filho for uma bênção e consagrado, toda a linhagem que vai vir, a prole que vai vir daquela mulher, também vai ser abençoada. Amém? Agora, pode acontecer o contrário. O que Deus está mostrando para nós aqui? Que pode ser uma maldição se nós tocarmos naquilo que é de Deus. Se nós, aquilo que é primícia, que é primogênito, nós ficarmos para nós. Vamos ler aqui. As primícias e os primogênitos jamais poderiam ser usados em benefício próprio, pois eram sagradas. Eu botei aqui, há uma maldição por transgredir essa lei. Mas como assim, Tiago? Então, mesmo, irmãos, às vezes tu sendo dizimista fiel, por que às vezes no decorrer do mês, das contas, compras e tudo mais dá errado? Porque tu foi amaldiçoado, porque tu deu aquilo que era primeiro lugar para Deus, tu pagou uma conta, tu fez isso, tu fez aquilo outro. E Deus não aceita o segundo, terceiro, quarto lugar. Ele quer o primeiro. Ele honrou isso porque ele nos dá o primeiro. Nós vamos ler, ele também exige o primeiro. Tá entendendo? É uma honra para Deus. Deus disse, eu quero ser honrado. Eu quero ser honrado. Então muitas vezes a tua casa está em problema, tua vida está em problema financeiramente, material, saúde, muitas coisas. Por quê? Porque teu primogênito, as tuas primícias, tu deu para outro. Nós damos para outro muitas vezes. Tu entende? Por isso, quando a gente acordar, essa primeira coisa é orar a Deus, consagrar o dia. Se a primícia é santa, se a primeira hora do dia que a gente levanta para trabalhar, vamos levantar mais cedo então. Vamos fazer uma oração, vamos consagrar, pedir a Deus que abençoe. O resto do dia, se os primeiros minutos são santos, o resto do dia também é santo. Tá entendendo? Tudo, se a primícia, o primeiro lugar que a gente fizer é santo, o que vai vir depois dele, o pão que nós vamos fazer com aqueles grãos que nós vamos moer, que nós vamos partir, vai ser santo também. Amém? Então aqui diz assim, ó. Eu quero começar falando aqui, irmãos, olha da importância das primícias. Talvez tu nunca olhou dessa maneira. A cidade de Jericó, eu vou ler com vocês aqui. Quando Deus disse para destruir a cidade de Jericó, quando eles atravessaram o Jordão. Vamos ler aqui. Josué capítulo 6, versículo 17 ao 19. Diz assim, ó. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis coisa alguma dele, e assim façais maldito
o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Olha só, são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Aqui essa palavra, irmãos, vamos fazer um esclarecimento. Quando está escrito ali anátema, essa palavra eles traduziram em muitas versões da Bíblia, não era para estar ali. Não era para estar ali. O que é anátema, que a gente aprende muito a falar? Maldito, amaldiçoado. Tá certo? Só que essa palavra é grega do Novo Testamento, não é hebraico. A palavra que está ali, no lugar de anátema, é a palavra heren. Heren. Ou heren. Essa palavra heren significa condenado à maldição. Digo, condenado à destruição. Consagrado. A palavra mais correta e muitas vezes escrita no Velho Testamento, heren, é consagrado. A própria versículo depois ali, ó, vamos ler, que diz assim, ó, a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. No hebraico está a mesma palavra heren. Então essa palavra heren está dizendo consagrado. Porque aquilo que é consagrado a Deus, e se tu pegar, é uma maldição para ti. Por isso que eles colocaram anátema como uma maldição. Mas a cidade em si não era maldita. O ouro, a prata, tudo não era maldito. Por que era maldito? Porque era consagrado ao Senhor. E como sendo consagrado ao Senhor, se tu pegar alguma coisa que é consagrada ao Senhor, tu é amaldiçoado. Olha o que está escrito ali. Assim façais malditos o arraial de Israel e o perturbeis. Por isso que está dizendo ali, ó, porém a cidade será anátema ao Senhor. Na linguagem original do hebraico, está escrito assim, ó, porém a cidade será consagrada ao Senhor. Tudo que há nela é consagrado, então era condenada à destruição porque era consagrada. Foi consagrada. Deus disse, Deus falou, essa primeira cidade é minha. Por quê? Porque era a primícia das cidades a serem destruídas. Aqueles 31 reis que Josué destruiu, depois a segunda vem Ai e vem as demais cidades. Então era a primeira. A primeira cidade da nova terra era para Deus. Toda deveria ser queimada a fogo como um grande sacrifício. Vamos dizer, um holocausto da cidade toda. A prata e o ouro iam para o tesouro de Deus. O homem não podia ficar. Tu entendeu agora? Porque era uma primícia. Porque era o primogênito das demais cidades condenadas. Deus disse, essa cidade é consagrada para mim. Agora tu entende como está escrito ali? Vamos ler aqui. Eu vou ler com a palavra consagrado em vez de anátema, tá? Porém a cidade será consagrada ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do consagrado, para que não toqueis nem tomeis coisa dele. E assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Deixa eu ver outro versículo aqui. Vocês entenderam agora? Porque de todas as cidades que estavam indo, Deus escolheu a primeira como primícia para ser consagrada, queimada a fogo, tudo que tinha, e tirar os metais. Por isso que se tu pega aquilo que é consagrado a Deus, tu não entrega como primícia, é isso que eu estou querendo explicar, irmãos. Para mim serve também. É anátema para ti. Por isso que eles botaram a palavra ali anátema, mas não é esse o objetivo. Porque aquilo que é consagrado a Deus, e se a gente pega, é anátema para nós, é maldito para nós. Nós somos amaldiçoados. Deus julgou essa maldição. O que é dele, e nós tocamos, ficamos com nós, somos amaldiçoados. Eu quero que tu entenda isso. Isso vale para mim também. Vale para todo mundo. Vamos a partir de agora colocar Deus em primeiro lugar, irmãos. Por isso nós não somos abençoados em muitas coisas. Tudo que é primeiro, às vezes nós consagramos a outras pessoas, a outras coisas. Como eu falei, roupa, carro, móveis. Se a gente não pode fazer para Deus, a gente faz para outras coisas. Em vez de guardar até a gente entregar para Deus. Porque se a primícia é santa, o resto vai ser santo. Por isso, nós temos muitas coisas amaldiçoadas na nossa vida, porque nós não olhamos isso.
Entenderam, irmãos? Cidade de Jericó era primícia para Deus como destruição, condenada à destruição. Era um grande holocausto, um sacrifício para Deus. Porque se tu olhar depois ali na segunda cidade, irmãos, que era a cidade de Ai, tu vê que Deus disse para ele, vocês podem pegar os despojos. Porque agora já não era primícia mais, a primícia já foi consagrada. Entendeu? Então era a primeira cidade, era intocável. Vamos ler aqui. Josué 7:21, que continua, né, falando de Jericó. Aqui já Acã confessando o pecado dele. Olha o que ele fez. Quando vi entre os despojos, tá vendo, irmão? Entre os despojos, que era tudo para Deus, Acã viu, quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Viu? Ele pegou o que era de Deus. Deus ia dar demais terras para ele, quando ele disse na segunda cidade, logo depois vocês podem pegar os despojos para vocês. Mas o primeiro é meu. O primeiro lugar é meu. E tu viu que mesmo eles atravessando a terra, eles não tinham esse entendimento. A mesma coisa hoje, irmão. Falamos em terceira puxada, abertura da palavra, cruzamos o Jordão, estamos em Canaã espiritual. Mas nós estamos também pegando o que é de Deus. Por isso nós somos amaldiçoados. Não estamos entregando as primícias para Deus. Não estamos entregando os primogênitos para Deus. As primogenituras das coisas para Deus. O que era no deserto, valeu em Canaã. Na nossa vida, antes, logo que nós nos consagramos, agora que nascemos de novo, os princípios é o mesmo. Deus não muda. Não é porque nós estamos na abertura da palavra, como dizem, que Deus não requer as primícias também. Tá entendendo? É uma maldição. Agora, talvez aqueles que nunca ouviram isso, nunca foram ensinados, tu escolhe, irmão, tá aí diante de ti a maldição e a bênção. Vamos ver se tem mais aqui. Outra escritura, olha bem como Deus preserva e guarda as primícias e a primogenitura. Em Jeremias 2:3, fala assim, então Israel era santidade para o Senhor e as primícias da sua novidade. Olha só, o que Israel era? As primícias da novidade. Todos os que devoravam, ou que tocavam nas primícias, eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Tá vendo? Tocar nas primícias. Então, Israel como nação, como um povo, tocou nas primícias, Deus destruía. Entendeu? Porque primícia é dele. Primogenitura é dele. O primogênito é dele. Tocar naquilo que é dele, Deus destrói. Aquilo que é consagrado. Existe uma escritura lá em Levíticos 27, que diz tudo que é consagrado ao Senhor não há resgate. Tu não pode ficar. Aquele que querer resgatar, ficar, morre. Morre. Morria. Aí eu me lembro de muitas coisas. Vamos abrir um parênteses aqui, que não faz parte do assunto, mas me veio na cabeça agora. Veio no coração que eu estava estudando. Tudo que era consagrado a Deus e alguém usava em benefício próprio, por isso que eu botei ali as primícias e o primogênito usar em benefício próprio teu, para ganhar, botar no bolso, tu é amaldiçoado, morria. Teve um que tentou fazer isso com os vasos da casa do Senhor que era consagrado. Tentou botar vinho babilônico lá, ó, morreu. Aquilo que foi consagrado para Deus, que era para ser consagrado e foi, morreu por tocar. E aí eu pergunto, quantas pessoas dentro da igreja, pastores e ministros, daquilo que foi consagrado dentro da casa de Deus, está usando em benefício próprio hoje, benefício pessoal? Vai trazer alguma bênção? Nenhuma. Vai trazer maldição. Só uma moto barulhenta aqui, né? É maldito. Aí tu vai me dizer assim, mas Thiago, mas nosso corpo local aqui está crescendo, os equipamentos, a gente está precisando de equipamentos novos, cadeiras novas e tal. Eu concordo, porque o povo consagrou, aquilo ali orou, veio de dízimo e oferta de pessoas pobres, necessitadas muitas vezes, e agora tu precisa vender. Aí eu concordo, se tu vender e usar esse valor para adquirir, para complementar e adquirir outras coisas que vai ser consagrado ao Senhor. Se tu não consegue se desfazer daquilo da casa de Deus, que serviu durante um tempo
para outra igreja, para alguma coisa santa. É inadmissível usar esses móveis, qualquer outra coisa na casa de Deus, em benefício próprio. Deus não aceitava e eu acredito que Deus não aceita isso ainda hoje. Aí tu vai dizer, mas Tiago, eu tive que vender. Beleza, complementa o valor e tu vai comprar mais coisas que vão ser consagradas ao Senhor. Agora, quantas igrejas são desfeitas? Quantos tabernáculos são desfeitos? Quantos lugares de oração que serviu de culto e hoje por a igreja não existe mais? Ministros, pastores, familiares de pastores ou mesmo irmãos, pegam naqueles móveis, saem vendendo e embolsam o dinheiro em seu benefício próprio. Aquilo que foi doado para um propósito sagrado, divino, estão depois vendendo, se desfazendo para se aproveitar do valor comercial daquilo. Malditos. Pela Bíblia, malditos, maldição. Ninguém tem esse direito. Tá entendendo? Por isso as coisas acontecem, por não compreendermos essas coisas. Eu sei que existe um sentido mais delicado, que o verdadeiro Filho de Deus nunca vai pegar os utensílios na casa de Deus, por motivo que seja, que a igreja não existe mais, e ele não vai usar em benefício próprio. Eu duvido. O tamanho temor e zelo que ele tem, ele não quer, ele não vai fazer isso. Mas infelizmente isso ainda acontece. É maldição. Mas vamos continuar nosso assunto aqui. Veja, Israel era santidade para o Senhor. Tocar nas primícias, tocar no primogênito que é de Deus, tu está levando maldição para tua casa e para tua vida. Agora eu cheguei onde eu queria. Essa escritura aqui. Por isso Jesus falou em Mateus 6, 22, 23, que eu citei essa escritura na transmissão passada, né? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, olha só, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem bons, se as primícias forem boas, todo o resto vai ser bom. Tá entendendo? Aquilo que tu vê, tudo o resto vai ser bom. Porém, se teus olhos forem maus, o que diz ali? Se teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, se as primícias são santas, o resto do corpo vai ser santo. Se as primícias dos olhos são maus, todo o corpo vai ser tenebroso, vai ser mau. Tá entendendo? Não tem como o resto dar certo se nós já começamos errado. Por isso, dentro do corpo local, quando se começa as coisas, se as primícias são santas, a coisa começou certa, vai dar certo. Por isso que a gente está vendo hoje coisas erradas na igreja. Porque começa da maneira errada. Não adianta a gente forçar se nós não tivermos esse entendimento. Não vai ter bênção nenhuma. Amém? Vamos ver o que mais Jesus disse para nós aqui. Olha aqui o peso de Deus, a crítica de Deus, amaldiçoando, olha só. Isso está em Malaquias, tão famoso, não é? Deus criticando os sacerdotes lá. Malaquias capítulo 1, versículo 8, 13 e 14. Por que quando ofereceis animal cego para o sacrifício, né, Deus dizendo que eles estavam dizendo, né? Vós dizeis, isso não é mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal. Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. E fazeis ainda, e dizeis ainda, ai que canseira, eis aqui, que canseira. Né, servir a Deus, né, o sacerdote, que canseira. Tá cansado? Larga a batina. Tá cansado de exercer o ofício pastoral, de exercer o ofício sacerdotal? O que tá fazendo então? Não consegue visitar as pessoas? Não consegue jejuar três vezes por semana? Muitas vezes? Não consegue visitar os enfermos do hospital? Não consegue fazer uma oração? Não consegue ter fé para viver da tua parte do dízimo? Não consegue ter fé para as demais coisas de Deus? Está cansado? Está enfadonho? O que está fazendo no lugar como pastor? Não consegue caminhar? Não consegue falar? Não consegue carregar as cargas do povo? O que está fazendo em cima do púlpito? Por isso nós lemos e estudamos aqui, lembra? Que os levitas eram contados da idade de 20 anos até 50. E o sacerdote dos 30 aos 50. Chegou aos 50, acabou a atividade.
tá no templo e tudo mais, mas não fazia atividade física, por questão da idade. Deus era sábio nisso. Como o sacerdote ia imolar animal, carregar animal, esfolar o animal, tirar a lenha todo dia, que nunca podia parar 24 horas, tirar a cinza do altar, colocar, pegar a bezerra, espargir, fazer os ritual. Você precisava ter uma saúde tanto mental, espiritual como física boa. E hoje nós temos homens aí, não vou nem falar, né? Querem morrer em cima do altar, mas não conseguem fazer a atividade de pastor, mas querem ter o nome de pastor e presidir sobre o tal. Mas aqui Deus se queixando, veja, quando vocês imolam isso, trazem sacrifício, vocês ainda dizem que não é mal. E como a gente leu, lembra que os animais deveriam ser primogênitos, sem defeitos para sacrifício. Animais limpos, animais primogênitos, limpos, sem defeito para sacrifício. E eles estavam trazendo com defeito, coxo, não era primogênito, relaxadamente. O pior, quem fazia os sacrifícios eram os sacerdotes. Mas quem trazia esses animais era o povo. E o povo não era mais ensinado pelos sacerdotes. Tá entendendo? Aí Deus começa a se queixar aqui e fala. E dizeis ainda, eis aqui, que canseira. E o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado. Olha só, o roubado. Não é roubo, né? Para fazer o sacrifício. E o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Ó Deus falando, tu acha que eu vou aceitar isso aí? Como a gente estudou aqui sobre os oferendas e sacrifícios, né? Oferecer o nosso sacrifício de louvor, nosso culto racional, né? Oferecer nossos votos ao Senhor, que são os sacrifícios pacíficos a gente pode oferecer, né? Nossos votos, nosso sacrifício de louvor, o nosso holocausto vivo como corpo santo. Se nós temos uma vida toda errada, Deus vai aceitar as nossas ofertas, até mesmo nossas ofertas em dinheiro lá durante o culto. Deus está dizendo, tu acha que eu vou aceitar? Deus está dizendo, eu não aceito. Versículo 14. Pois seja maldito o enganador que tendo macho no seu rebanho, ó, ainda estava trazendo até fêmea, quando Deus disse que era para ser macho, né, o primogênito. Promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, o que tem defeito. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. E nós somos crentes fazemos essas coisas. Tu vê que Deus disse ali, maldito, é amaldiçoado, primogênito e as primícias. Então vamos mudar o nosso lar, vamos inverter a coisa, vamos trazer bênção, vamos honrar a Deus nos primogênitos, naquilo que é primeiro lugar, nas primícias, o que é primeiro lugar. Vamos honrar Ele. Se alguém perguntar, vier um mundano, vier um parente, e a gente ter isso. Não, primeiro é para Deus, porque é assim que Deus merece. Você entende? Vamos envergonhar os mundanos, envergonhar os denominacionais, aqueles que não entendem isso. Vamos fazer o que é correto. Amém? Deus ainda gosta, ainda Deus quer ser honrado, porque Ele não muda. Amém? Maldito o homem que faz isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. Juízes. Aqui tem uma coisa interessante, irmãos, que eu separei para vocês, que está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 25, 26 e 28. Tu acha que Deus não repara? Que aqui tem um pouco a ver com o assunto aqui. Tu acha que Deus não sabe quando tu está guardando o melhor, tu usa o melhor para outras coisas, as primícias para outros eventos, outras festas, outras situações não usa para Ele? O que tu acha que Ele faz? E tu coloca Ele em segundo lugar, terceiro lugar. Olha o que Deus faz aqui, ó. Josué 6, 25. Aqui falando de Gideão. Quando o Senhor se encontrou com Gideão. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai. Olha o que Deus está fazendo, falando para Gideão fazer. Depois que se encontrou com Gideão lá, Gideão trouxe o sacrifício para o Senhor lá, né? Fez um holocausto, trouxe seu manjar. O anjo tocou e desapareceu. Depois Deus falou para Gideão, Gideão, tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer um altar agora, um sacrifício. Tu vai pegar um boi do teu pai, vai destruir o altar de Baal, vai fazer isso de noite. Vai pegar um boi para o sacrifício e a lenha vai ser o que tu destruiu lá.
Só que olha o que Deus faz. Manda Gideão fazer. Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Tu viu que Deus disse ali, ó, pega o segundo boi do teu pai, derruba o altar de Baal e o bosque dele. Por que Deus pediu o segundo boi? Não disse para pegar o primeiro. Não é o primeiro para Deus? Era o primeiro para Deus. Mas vamos continuar lendo aqui. Versículo 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto, com a lenha que cortares do bosque. 28. E levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. O que Deus fez? Deus disse, pega o segundo boi. Por quê? Por que Deus não disse para Gideão pegar o primeiro boi do pai dele? Ele era israelita? Ele era israelita. Só que o pai dele, os outros já estavam na idolatria, já estavam também com sacrifícios a Baal. E ele estava com. E o pai se nós lemos ali com calma, bem no espírito, vai ver, olha só. Edifica ao Senhor teu Deus e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto. Deus disse para pegar o segundo, porque o segundo ia ser dedicado e sacrificado a Baal. E o primeiro, que era para ser para Jeová, estava sendo, vamos dizer, maltratado. Eles estavam pegando o melhor, que era o segundo, tratando melhor o segundo, para dedicar a Baal. O que Deus fez? Ele fez isso aqui, ó. Eu não vou ficar com o pior. Deus pegou o segundo. Já que vocês vão pegar o melhor e vão dedicar a Baal, mas o segundo, vocês vão dedicar o pior agora e o segundo vai ficar para mim. E Deus muitas vezes faz isso. Olhando que Deus vê todos os detalhes, irmão. Os mínimos detalhes. E às vezes a gente quer consagrar o primeiro para as outras coisas, Deus vai inverter, vai fazer o errado. E aquilo que nós estamos guardando para nós vai virar maldição para nós. Porque ele não vai aceitar muitas vezes o segundo lugar. Aqui ele aceitou o segundo boi, mas era melhor que o primeiro. E geralmente o primeiro, eles deviam ter esse entendimento, que o primeiro primogênito é o que deveria ser cevado, conservado, tratado, nunca subcargo, nunca subcanga, nunca trabalhar. Lembra que a gente viu, quando a gente leu lá? Ele não deu o primogênito. Aqui está falando, veja, Deus despega o segundo. Por que ainda estava o segundo? Porque o primogênito estava vivo. Entendeu? Ele não tinha levado ainda o primogênito também. E quem sabe, olhando aqui, mostrando que o segundo era o que estava sendo melhor tratado. Deus disse, não, faz isso aqui, ó. Porque Deus quer o primogênito. Já que não foi oferecido em honra, ele pegou aquele que eles iam oferecer a Baal. E é o que Deus faz muitas vezes, aquilo que a gente vai oferecer para o mundo, o melhor, Deus inverte. E dá o pior para nós. Bom, irmãos, aqui nós vamos entrar realmente no assunto que eu quero. Veja, falando aqui no livro de Romanos, agora tudo aquilo era um tipo, irmãos. Agora nós vamos trazer para os nossos tempos agora. O que quer dizer primícias e primogênito no nosso tempo, tá? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 22 ao 23, onde fala assim, ó, falando das primícias do Espírito, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora, toda a criação. E não só ela, mas nós mesmos que temos o quê? As primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Eu botei ali, final da colheita, né? Então o que Deus nos deu como primícia? O Espírito Santo. Só estou dando para vocês, primeira coisa, Espírito Santo. As primícias, lembra? No início da colheita, as primícias. Deus fez a mesma ordem. Porque a recompensa, tu viu que Paulo dizia, nós estamos esperando a adoção do nosso corpo, a transformação de corpo, não estamos esperando, mas Deus disse, eu estou dando primeiro as primícias para vocês. As primícias do Espírito. Então nós que temos as primícias do Espírito, quando chegar a colheita, Deus não vai nos recompensar com um novo corpo. Mas aí primeiro ele está dando, estou dando só as primícias para vocês. Porque se a primícia é santa, o resto também é. Amém? É isso que Paulo está dizendo ali em Romanos 8, falando das primícias do Espírito. Que o Espírito Santo que Deus deu é sem as primícias. O que vem no final da colheita
é o corpo transformado. Amém? Vamos ver outra coisa aqui. Por isso que eu botei em vermelho ali, né? No final da colheita vem a redenção do corpo. Mas primeiro é a primícia. Então tu vê que se Deus ele dá o primeiro, ele quer o primeiro. Amém? Aqui outra coisa, irmãos. Vamos dar início agora. Vamos falar um pouco da parte espiritual e profética. Porque tudo era tipos. Eliseu pede para ser reconhecido como primogênito. Eliseu. Como assim, irmão Tiago? Nós vamos entender agora o que Eliseu pediu. Vamos ler aqui. Quando Eliseu pediu para Elias, que Elias estava saindo de cena, aí Elias falou para ele, que insistindo com ele, o que é que tu quer? Aí Eliseu disse, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E Elias falou, olha, tu pediu uma coisa muito dura, difícil, mas se tu me vires subir, né, receberás. Se tu não vires, não receberá. O que Eliseu pediu? A porção dobrada do espírito que estava sobre Elias. E nós lemos da outra vez que quem tem a porção dobrada é o primogênito. O que Elias estava dizendo para, que Eliseu estava dizendo para Elias? Olha, Elias, eu quero ser reconhecido como teu filho, como teu primogênito. Eu sei que tem os filhos de profeta aqui, ó, todos os outros, mas entre eles eu quero a primogenitura. Eu quero ser reconhecido. Eu quero o poder que está sobre ti. Aí Elias falou, é duro que tu pediu. Né? Em outras palavras, tem muitos na tua frente. Tem muitos que chegaram primeiro. O que faz tu pensar que tu vai ser reconhecido como meu primogênito? Lembra que a gente estudou a importância do primogênito? Aqui no lado profético, a primogenitura. É isso que Eliseu estava pedindo. Ele sabia da importância da primogenitura. Ele sabia que Elias ia ser tomado, que Elias ia sair de cena, que Elias não ia ficar muito tempo. Os profetas, os filhos do profeta também sabiam. Eliseu era um dos filhos do profeta. Oh, é filho do profeta. Tá? Tanto que quando Elias subiu, Eliseu disse, pai, carros e seus cavaleiros, reconhecendo ele. Tu é meu pai espiritual, eu sou teu filho. Os outros profetas também são teus filhos. Filhos do profeta. Eliseu era um dos filhos do profeta. E entre os filhos tem aquele que é o primogênito. Tá entendendo? E Eliseu disse, eu quero a primogenitura. Eu quero ter direito à porção dobrada. Vamos ler aqui. Segunda Reis, capítulo 2. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse... apareceu. Elias disse, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Veja, Eliseu está querendo ser reconhecido por Elias, pelo pai dele, como primogênito. Versículo 10. E disse, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Veja, Eliseu reconhecendo que o profeta era o pai dele. E nunca mais ouviu. Pegando as suas vestes, olha que eu coloquei amarelo aqui. Pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Versículo 13. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. O que Elias disse? Eu quero o seu primogênito. Tinha outros filhos do profeta ali. Geralmente, e tu vê que os outros filhos do profeta eram profetas verdadeiros, que profetizavam, tanto que eles falavam para Eliseu, quando Eliseu ia atravessar ali, saiu de Betel, acho que é Betel, Gilgal e Jericó, e estava dizendo, olha, hoje teu senhor vai ser tomado. Eles estavam profetizando, hoje, qualquer hora ele vai sair daí. Eles eram profetas? Eram profetas. Provavelmente eles já estavam na linha da sucessão. Dizendo assim, olha, na hora que o nosso pai sair, o nosso Elias sair, um de nós aqui, Deus vai escolher para ficar no lugar de Elias. Um de nós vai ser o primogênito. Um de nós vai ser o herdeiro do poder da capa de Elias, do manto de Elias. Sabe que a capa, o manto, fala da autoridade, fala do poder, da autoridade que tem, igual os juízes, quando entram no tribunal, veste aquela capa, que está sobre os ombros, que eles estão dotados de autoridade, de poder, para tomar as leis, tomar decisão. A capa de Elias significava isso.
Eles sabiam que Deus provavelmente era mais correto pegar do meio deles. Algum deles. Quem sabe um veio primeiro, outro veio. Tu vê lá que Eliseu, quando Eliseu foi chamado por Elias, que Deus disse, escolhe Eliseu que está no campo arando, para ser teu sucessor, Elias sabia quem ia ser. Só que Elias não falou. Elias não falou para, vamos dizer, para magoar ou para entristecer os demais profetas, que estavam ali na luta, vamos dizer assim, esperando ser reconhecido pelo pai Elias, o pai profeta Elias, como o seu herdeiro espiritual. Era o mais sensato. Não é verdade? E Elias viu aquilo que aquilo significava. Ele deu valor à primogenitura. Ele disse, eu quero ser o primogênito. Porque quando tu vê lá no livro de Reis, no final do livro de Reis, quando Elias escolheu Eliseu no campo, que Elias lançou a capa sobre Eliseu, em outras palavras, colocou a capa, tirou a capa dele e colocou sobre Eliseu. Eliseu experimentou o manto. Eliseu sentiu a sensação de ter um manto. E nos ensina o profeta, mas Eliseu não se quadrou no manto. Levou mais ou menos 10 anos a mensagem, um manto usado. Você pode ler lá. Tu pode ver lá o que o Bombrana fala. Né, que Eliseu devia se enquadrar com o manto. Não era o manto que deveria se enquadrar em Eliseu. Quem sabe Eliseu era um pouco gordo, muita carnalidade, olha, não serve no manto aqui. Mas Eliseu colocou aquela capa temporariamente, viu como aquilo era bom, ele sentiu o poder, ele sentiu a unção do Espírito Santo. E tu sabe que a capa, o manto, significa a vestimenta, nós já vamos falar, o poder revestido. Ele sentiu aquilo temporariamente, ele viu como aquilo era bom, ele se tornou participante daquilo. E ele disse, eu vou lutar por isso. Eu quero a porção dobrada, eu quero a tua capa. Eu quero isso que está sobre teus ombros, Elias. Eu quero esse poder que tu tem. E todo filho de Deus vai querer esse poder. Filho dessa mensagem que entende vai lutar por esse poder. Agora que eu faço a pergunta para vocês. Por que que, vamos ler aqui. Por que que Eliseu, versículo 12. O que vendo Eliseu clamou, pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Versículo 13. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. O que aconteceu? Eliseu viu Elias subir, e Elias tirou a sua capa que estava sobre seus ombros, a sua vestimenta, e lançou sobre Eliseu, reconhecendo, tu é meu herdeiro, tu é meu primogênito. Eu escolho tu como meu, na verdade Deus, né? Tu é o sucessor do meu poder. Tu é o sucessor da minha autoridade, do meu poder. Eu te reconheço como primogênito. Lembra? A porção dobrada. O pai poderia deserdar caso ele não fosse digno. E aqui Elias estava reconhecendo Eliseu como sendo digno. Como digno de ser o primogênito. E não os outros que não deram valor. Tu vê que, como nos explica o profeta, Eliseu estava assim, que ele foi chamado, como os outros também foram chamados por Deus, porque os outros profetizavam, os outros pregavam. E eles disseram, provavelmente Elias vai sair, nós vamos herdar esse poder. E tu vê que a capa, a vestimenta fala do Espírito, a vestimenta do Espírito Santo. O Espírito Santo caiu sobre Eliseu. Foi reconhecido, tu é o meu herdeiro. Tu é o primogênito. Porque tu lê nos próximos versículos, deixa eu ver se está aqui, ó. Se eu botei. Olha, versículo 14, exatamente. Vamos continuar aqui, versículo 14. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, daquele espírito, né, que revestiu ele, e feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um de outro lado, e Eliseu passou. Versículo 15. E vendo-os, pois, os filhos dos profetas, olha, quem viu? Os outros, os filhos dos profetas, vamos dizer, os irmãos espirituais de Elias, vendo tudo isso, estavam defronte em Jericó e disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Ou seja, os outros irmãos da fé, os outros filhos do profeta, reconheceram. Eliseu é o primogênito. Ele recebeu a porção dobrada. Nosso pai Elias, o profeta, reconheceu ele como primogênito. Os outros, tu vê que os outros profetas reconheceram. Ele é o herdeiro da primogenitura. Nós somos rejeitados. Reconheceram Eliseu, mesmo Eliseu vindo depois. Porque, lembra aquilo que a gente viu na transmissão passada? Se os filhos não se mostrassem digno, a herança podia ser passada para outro. Nenhum daqueles profetas lá era um digno, mas Eliseu era digno. O que Eliseu fez? Vamos voltar aqui. Versículo 13. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra
Não, versículo 12. Pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. O que Eliseu fez? Pegou a sua vestimenta e rasgou. Por quê? Porque agora Eliseu estava recebendo uma nova vestimenta. Estava sendo revestido com outro poder, com uma outra autoridade. A vestimenta dele não valia mais nada. As vestes dele não valiam mais nada. Agora ele estava se revestindo do que era maior. E o Mombrana fala nessa mensagem, o manto usado, é assim que todo crente que nasce de novo, que recebe o Espírito Santo faz, rasga suas vestes, rasga suas tradições, rasga seu sistema, rasga seu denominacionalismo, rasga tudo que é doutrina feita por homens, para receber uma nova vestimenta. Tá entendendo? Foi isso que Eliseu, a primeira coisa que Eliseu fez, eu estou recebendo uma nova vestimenta, eu vou rasgar todo a minha veste. E tu sabe, essa veste representa o Espírito Santo, revestidos pelo Espírito de Deus, como diz Paulo, um novo homem, nascidos de novo, nascido da palavra. O que acontece? Vamos trazer para nós hoje, depois da mensagem, depois do nosso profeta Elias foi levado, o sucessor de Elias está aqui, o primogênito está aqui, mas quem é Eliseu? Que a gente pode ver, tem vários pregadores, os irmãos, será que todos estão recebendo a primogenitura? Estão sendo reconhecidos realmente como filhos do profeta, como primogênito, tendo a porção dobrada? Como é que eu sei disso, irmão Tiago? Como é que tu sabe? Simples, não estão rasgando essas vestes. Porque todos aqueles que nasceram de novo, irmão, que foram revestidos pelo Espírito Santo, estão revestidos pela autoridade, que estão sendo revestidos pelo poder e autoridade que o nosso profeta Elias recebeu, rasgaram suas vestes, rasgaram suas tradições, rasgaram o seu sistema. E a gente vê que esses pregadores de hoje não rasgaram nada, mostrando que eles estão com a velha vestimenta, estão com as velhas doutrinas, os velhos sistemas. Não receberam o poder do alto. Embora profetizam como eles profetizaram, pregam como eles pregam, falam de eventos modernos, falam de terceira puxada, falam de milênio, falam de tudo, mas sua vida ainda mostra que eles não foram chamados, não foram reconhecidos como primogênito. E como é que eu sei disso? Por causa das suas vestes, as velhas vestimentas. Mas aqueles que nasceram de novo, já rasgaram tudo. E estão revestidos e sendo revestidos pelo mesmo poder que estava no profeta William Branham, no nosso profeta Elias. É assim que tu identifica eles. Estão pregando. E eles estão achando, eu vou ter o poder. Nossa, nós vamos ter o poder. Nossa, nós vamos ter o poder da palavra falada. Nós os demônios vão sujeitar. Nossa, nós vamos viajar entre dimensões. Nós vamos criar esquilo. É? Com a velha vestimenta? Sem receber a capa de Elias? Sem receber o manto de Elias? Vamos ver quando cruzar o Jordão. Quando tiver que cruzar, tu sabe que o Jordão é a morte. A morte está chegando aí. Estamos se aproximando perto do Jordão. Vamos ver o poder. Vamos ver se consegue cruzar a morte. Se consegue levar o outro povo a cruzar o Jordão como Josué, que é um outro assunto que nós já falamos há muito tempo. Né? Vamos ver o poder. Se morre de medo de um Covid, fechar toda a igreja e para usar máscara com medo, que poder vai ter? Que a morte está vindo aqui. E tomara que venha mesmo, venha mais perto para separar mesmo. Para ver quem tem autoridade, quem foi reconhecido nesse meio aqui, que Deus está reconhecendo como o verdadeiro primogênito, sucessor de Elias. Os Eliseu dessa mensagem. Que as coisas aperte. Como apertou lá, teve que cruzar o Jordão. Quando eles viram que Eliseu voltou, cruzou o Jordão. Esse aí foi reconhecido, esse aí cruzou a morte. E será que esses pregadores do campo vão cruzar a morte? Com medo que tem de Covid? Com medo que tem de fechar a igreja, que a lei vem e fecha a igreja? Vão enfrentar o sistema? Mas nunca. Mas nunca. Tomara que melhore, que mude ainda. Rasgue as vestimentas e recebam o manto de Elias. Né? Mas uma coisa é, entre todos aqueles profetas do dia, os filhos do profeta, só um Eliseu foi reconhecido como primogênito. Ele foi o verdadeiro sucessor de Elias com a porção dobrada. Porque Elias lutou para aquilo. Quando ele experimentou a primeira vez, ele disse, é bom, eu quero esse poder aí, eu quero essa autoridade. E ele lutou, começou a lutar, começou a seguir Elias. Todos os passos de Elias para um dia ser esse herdeiro. E todo crente dessa mensagem que um dia provou, viu o poder, viu que Deus é bom, está lutando para ter aquele mesmo poder que o nosso profeta da era teve. Amém? Vamos seguir nossa lição aqui. Só para não ficar nas minhas palavras, ó, mensagem entrando no Espírito. Pregado pelos crentes da Bíblia, traduzido pelos crentes da Bíblia, né? 28 de abril de 1961. Parágrafo 18.
Tão logo a escola de teologia, lá em cima da montanha de Jericó, voltaram e viram Eliseu atravessar. E viram o milagre que ele fez, exatamente como Elias fez. Bem, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E então nós damos conta que as pessoas sabiam que o espírito de Deus estava sobre esse profeta. Assim eles o consultaram. Se ele não faria algum milagre para eles. Porque é por algo bom. Ele disse, temos uma bonita cidade aqui, situa-se na colina e a vista é bonita, e é um ótimo lugar para uma escola, e assim por diante, como Elias edificou, mas a água aqui é amarga, e eles precisavam de alguma nova fonte. Veja, o profeta está dizendo aqui que quem edificou aquela escola dos profetas lá em Gilgal, Jericó, foi o profeta Elias, como demais profetas. Porque até onde eu sei, a primeira escola de profetas foi fundada por Samuel, né, na qual Samuel presidia. Ela não é uma escola como é uma escola hoje, tá? Que eles aprendiam e ensinavam. Mas sim onde eles debatiam assuntos, onde eles profetizavam, eles tinham interesse pela música e profetizavam sobre as nações de Israel, que eram chamados profetas menores, que eram os filhos do profeta. O profeta pai, que era o profeta maior, e os profetas menores, que eram os filhos do profeta. Porque tinha uma necessidade de Deus, Deus fez isso, que precisava dessa unção profética em toda a terra de Israel. Era muito grande, então era muito comum. E era muito comum também que o próximo sucessor do profeta, Deus escolhesse entre eles. Mas nem sempre foi assim, nós vamos ver. Então aqui o Rembrandt está mostrando que quem fundou aquela escola dos profetas, eu vou ler outra mensagem, foi o profeta Elias. Porque Elias esperava que um daqueles ali fosse seu sucessor dele, que eles dessem continuidade, e Deus escolheu outro. Por quê? Porque Eliseu foi mais digno na herança do que os demais. José encontrando seus irmãos. Pregado em 30 de dezembro de 56, tradução de Goiânia. Parágrafo 131. Mesmo Elias, após construir a escola dos profetas, Rembrandt dizendo, quem construiu a escola dos profetas foi Elias. Ora, quando ele subiu ali, eles queriam que ele saísse. Ele disse, está muito correto aqui, vê você, Acabe e os líderes religiosos do seu dia. Elias se separou para o Monte Carmelo. Mais uma mensagem, tem mais uma se eu não me engano. Mensagem Homem Chamado por Deus, pregado em 5 de outubro de 58. Tradução A Voz de Deus. Parágrafo 13. Observe um homem, então, sendo apenas um moço do arado antes, falando de Eliseu, né? Deus fez seu nome imortal. Todos os profetas que estavam ao redor vigiando tiveram que prostrar aos seus pés. Veja que ele está dizendo aqui que os demais profetas reconheceram Eliseu como o primogênito entre os profetas, entre os filhos do profeta. Está vendo como a primogenitura era valorizada e como Deus seguia isso, Deus gosta disso? E Deus sustentava todo aquele primogênito que a gente viu lá do rei e tudo mais, que vai ser honrado, e Deus honrou Eliseu porque Eliseu se mostrou mais digno. É o que está acontecendo hoje. Então, quantos estão perdendo a sua primogenitura? Quantos pregadores já perderam a sua primogenitura? Embora eles estão pregando, embora estão falando, estão profetizando, estão no meio. Mas na hora de cruzar, vamos ver quando cruzar o Jordão. Vamos ver quando os problemas vier, quando o aperto vier. Vamos ver se vai ter, se realmente estão revestidos do poder da autoridade de Deus, se estão cheios do Espírito Santo, se estão com esse manto, com essa capa, esse manto usado, que já foi usado, foi testado e foi aprovado. Não adianta só profetizar, porque eles profetizavam, falavam de eventos modernos, falavam de eventos futuros, falavam de terceira puxada, de milênio e tudo mais. Mas na hora de mostrar o poder e cruzar o Jordão, eles não podiam cruzar o Jordão. Por quê? Porque não tem poder. E o teste está vindo, irmãos. O teste está vindo. Agora, o recebimento do manto, aquele manto, como eu falei, era o reconhecimento da primogenitura. Como assim, Tiago? Então, trazendo para os nossos dias, Eliseu, receber aquele manto foi que Elias reconheceu, tu é meu primogênito. Tu é o meu sucessor, tu tem a herança. É o que Paulo fala aqui em Hebreus. Como um tipo, Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 23. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Versículo 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos,
e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Chegastes aonde? Assembleia e igreja dos primogênitos. Aí eu botei em vermelho aqui, irmãos, ó. A noiva, a primeira ressurreição. É o que Paulo está falando. Ele não está falando de todo mundo, ele está falando do grupo eleito. Paulo está falando da noiva. Paulo está falando dos crentes arrebatados, da noiva, de todas as eras. Quem são? Os primogênitos. Por que os primogênitos? Os primeiros. Os nascidos primeiro. Porque tu sabe que depois da colheita, irmãos, eu vou ler aqui, o que é a colheita no final? É a segunda ressurreição. Depois do julgamento do trono branco, onde todo mundo vai comparecer ante o tribunal do trono de Deus, que os justos vão ser ressuscitados e vão herdar a sua herança também, o seu reino. Mas os primogênitos, é que Paulo está dizendo, era um tipo. Aqueles que têm a porção dobrada, que têm as bênçãos maiores, como a gente já estudou, que tem as regalias, que tem a porção dobrada, que tem muitos benefícios, são a noiva do Senhor Jesus Cristo. De todas as eras, aqueles que vão ressuscitar, que vão ser arrebatados, que vão sair daqui, que vão para o milênio. Esses são os primogênitos entre todos aqueles que vão ser salvos, que vão ter vida eterna. Entre todos aqueles que vão ter a vida eterna, o eleito, a noiva, é o primogênito. Tá entendendo? Por isso que ele tem bênçãos maiores. É isso que Paulo está dizendo. Ele está mostrando o tipo de lá. Que o crente que recebe o Espírito Santo aqui, nascido de novo, de todas as eras, que é a noiva, que vai embora, é o primogênito dos demais irmãos que vão depois como salvos, tá? Nós estamos falando de qualidade de salvos. Qualidade de salvos, a noiva é o primogênito. Os eleitos da primeira ressurreição. Por isso Paulo disse, eu luto pela primeira ressurreição. Eu luto pela primogenitura. É isso que a Bíblia está falando aqui, nesse capítulo aqui. Nós vamos ver outros tipos agora. Tá bom? Então, em se tratando de salvos, o eleito que vai para o arrebatamento é os primogênitos entre os demais que vão vir só depois do julgamento do trono branco. Que é a colheita, lembra? As primícias. Também é o primogênito e as primícias. Outra parte ele fala das primícias. Vamos ler aqui. Tiago 1,18. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Primícias das suas criaturas. Entre a humanidade, os filhos de Adão, tu vê que aqueles que são transformados primeiro, tanto aqueles que os mortos ressuscitarão e o povo que estiver vivo vai ser transformado, primícias. Veja, antes da colheita, os que primeiro amadurece. Porque a colheita final, lembra que Jesus ainda falou lá da colheita final, a parábola do joio e do trigo, os anjos virão, aí está considerando a segunda ressurreição é a colheita final. Mas a primícia das colheitas são os eleitos, tirados de todas as eras. Entendeu? Nós estamos vivos aqui, também somos as primícias. Tá entendendo? Nós queremos, estamos lutando para ser as primícias. Então nós somos as primícias da criatura de Deus. Porque aqueles, irmãos, tu sabe, que vão vir depois do julgamento do trono branco para a eternidade, eles vão receber corpo imortal também, para viver eternamente. Claro que a qualidade é diferente. Claro que o galardão é diferente. Mas para viver eternamente, eles vão receber um corpo imortal. Tu entende? Então, as primícias dessa criatura, dessa nova criação, é o eleito. Tá entendendo? Somos as primícias da colheita que vai vir depois de 1000 anos. Onde aí sim a colheita. Vamos ver o que Jesus fala aqui. Viu? Uma hora nós somos considerados como primogênito e também como primícia. Veja que Jesus fala aqui em Mateus 25, 31 a 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, veja, aqui já é depois do arrebatamento, né? Apocalipse 19. Então se assentará no trono da sua glória, veja, é depois de 1000 anos. E todas as nações serão reunidas diante dele. Veja, é o julgamento do trono branco aqui, irmãos. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: olha só, vinde benditos de meu Pai, possuí a herança do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que? Possuí a herança do reino, benditos de meu Pai. Aí eu botei em vermelho ali, né, que é a segunda ressurreição, ou seja, um corpo imortal também. Veja que eles vão receber a herança deles, vão ser julgados, vão receber a herança deles. Bendito de Pai, do Pai.
possui a herança de vocês. Só que a herança deles é menor, porque são herdeiros? São herdeiros. Mas nós que somos o primogênito, lembra? A primogenitura que Paulo está dizendo, o primogênito entre os salvos, temos uma bênção maior. Nós somos as primícias, eles são a colheita final. Nós somos o primogênito, eles são o resto dos irmãos que vão herdar. Tá entendendo? E o primogênito também é a noiva, mas eu não quero falar noiva para não misturar os tipos, tá? Conseguiu entender? Por isso que tem aquilo lá no Velho Testamento era um tipo de Deus. O primogênito recebe a porção dobrada, mais benefícios, e os outros filhos recebem heranças. Esse pode ser deserdado como primogênito, mas ainda recebem heranças. Então a mesma coisa Jesus está falando aqui. Recebam o reino, recebam a herança de vocês, que está programada antes da fundação do mundo, benditos de meu Pai. Mas antes desses que vão ressuscitar, antes de 1000 anos, teve os primogênitos que ressuscitaram antes. Entenderam? É isso que Paulo está dizendo aqui, que Jesus está dizendo aqui, melhor dizendo. Vamos ver outra escritura. Cristo, a primícia e o primogênito. Vamos ver algumas escrituras aqui. Atos 26, 23. Isto é, que o Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição entre os mortos, ou seja, o primeiro da ressurreição entre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Jesus o quê? Cristo, o primeiro da ressurreição entre os mortos, o primogênito dentre os mortos. O primeiro que ressuscitou naquela fé. Porque tu sabe que teve várias ressurreições comuns, mas ressuscitar nessa fé, ele foi o primogênito. O primogênito entre os mortos. Então, de toda a humanidade dos homens, ele foi o primogênito dentre os mortos daquela fé. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, o primogênito, e foi feito as primícias dos que dormem. Aqui já está falando de primícia, por isso que eu botei esse nome, primícia e primogênito, tá? Tu vê, falando que ele foi o primogênito entre os mortos, feito a primícia dos que dormem. O primeiro, lembra, o primeiro, antes da colheita, a ressuscitar. Vai vir uma colheita para ressuscitar. E ele foi as primícias dos que dormem, mostrando que logo após ele, no final da colheita, vai ter uma grande colheita dos mortos que vão ressuscitar. Mas ele foi as primícias. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Olha, vai ter a colheita dos mortos. Ele era a primícia dentre os mortos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, depois os que são de Cristo, a colheita. A colheita entre os mortos. Agora Paulo está falando referente a mortos. Primeiro foi Cristo, a primícia dos que dormem, o primeiro entre os mortos a ressuscitar, e depois vai vir a colheita entre os mortos a ressuscitar. Entendeu? Primogênito, demais herdeiros, primícias e depois a colheita. Agora, quando tu lê a Bíblia dessa maneira, tu já consegue entender tudo isso aqui. Tu consegue identificar tudo isso aí. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e seu sangue nos lavou de nossos pecados. Então eu peguei só um resumo de algumas escrituras mostrando, tá, que Cristo é o primogênito dentre os mortos, a primícia entre os mortos, mostrando que vai ter uma colheita entre os mortos, que vai ter um primogênito entre os mortos. Quer dizer, que ele foi o primogênito, então tem os demais. Tá bom? Tudo eram tipos que Paulo está falando que aquilo que era lá no Velho Testamento. Romanos 8, 29, eu esqueci aqui, tem mais uma escritura. Romanos 8, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora aqui já está falando da imagem. Veja, Paulo está dizendo aqui, né? O que diz lá? Assim como ele tem um corpo, nós seremos também. Mas o que primeiro foi transformado, o primogênito, até aquele tipo de corpo glorificado, foi Jesus. Então tu vê que ele é primícia,
ele é o primogênito entre os mortos, é a primícia dos que dormem, ele é o primogênito a ter um corpo, tudo é ele. Tudo é ele. Mostrando aqui, olha, como um corpo glorificado, como um corpo transformado, ele foi o primogênito. O primeiro. Os demais vão ter um corpo, os outros demais irmãos vêm depois, a colheita vem depois. Ele é a primícia daqueles que têm um corpo glorificado. Ele foi o primogênito, o primeiro a nascer, que ganhou um corpo, aquela imagem. Vê que Paulo está dizendo. Conforme a sua imagem, para que outros depois viessem, está naquela mesma imagem que a gente já estudou, que é aquele corpo, aquela forma glorificada. Primeiro Colossenses, não tem primeiro Colossenses, né? Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 18. Tem 1 Tessalonicenses, tá? Escrevi errado. A partir do versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja, o primogênito, tem os outros. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, veja, porque é o primogênito. Então, qual é o membro primogênito do corpo também? A cabeça. Se a cabeça é santa, todo o corpo é santo. Se os olhos, que é o primogênito, aqui da primeiro membro, né? Visível, entre os 7 membros, é os olhos, todo o resto é santo. Então, cabeça, que é o primogênito, o corpo todo, que é a sua esposa, que é a sua igreja, é o resto. Ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio e o primogênito dentre os mortos. De novo dizendo, né? O primogênito entre os mortos. Naquela fé, para que em tudo tenha a preeminência. Ah, aqui tem uma coisa muito boa. Eu quero falar aqui, os anciãos da igreja são os primogênitos do corpo local. Como assim, irmão Tiago? Veja bem. Dentro de uma casa, tem o pai de família, certo? O primogênito é o mais velho, aquele que nasce primeiro. Então ele é o mais velho, ele é o ancião entre os irmãos. Então ele é o primogênito. E como herdeiro, se ele é digno, ele vai herdar uma porção dobrada. Era assim, certo? Entre seus irmãos. E aqui Paulo está dizendo, olha o que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está dizendo a respeito dos anciãos, que é os presbíteros, os anciãos da igreja. Os anciãos de um corpo local, os anciãos, são considerados os primogênitos daqueles irmãos ali. Lembra os levitas? Os levitas eram os primogênitos, era uma tribo de destaque entre as 12 tribos, representava os primogênitos de cada um. A tribo primogênita é levita. Por isso que os levitas devem ser honrados. E Paulo está dizendo aqui, olha só. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não botei aqui, vou botar agora. Olha o que o apóstolo Paulo diz, irmãos, aqui eu esqueci de botar. Essa parte aqui não é Gálatas. Já acho aqui para vocês aqui, só um pouquinho. Tessalonicenses ou Timóteo, se não me engano, primeiro Timóteo. Deixa eu ver aqui, já vou achar, só um pouquinho, irmãos. Só um pouquinho. Não, aqui já é Hebreus. Timóteo, deixa eu ver isso aqui. Exatamente, 1 Timóteo, capítulo 5. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, irmão, só um pouquinho. Deixa eu só arrumar aqui, só um pouco. Opa. Só um pouquinho, irmãos. Agora vai. Eu gosto de botar a escritura, quem quiser achar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Achei.
Veja que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Ó, os presbíteros, e nós já sabemos que os presbíteros são os anciãos, que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra. Honra dupla. Quem tem a honra dupla é o primogênito. E o primogênito é o mais velho. Então aqui faz sentido o que Paulo está dizendo. Veja, num corpo local, os anciãos são os primogênitos. Estimem eles por dupla honra. Tenham eles como dupla honra, porque o primogênito tem uma dupla honra, tem uma dupla herança. E dentro do corpo local, aquele corpo local, com pastor, com diácono, tudo estruturado, seja uma igreja pequena, com 10 membros, ou com 2.000 membros, aquele corpo local, os presbíteros, os anciãos, são os primogênitos, são os mais velhos. Por isso eles são os anciãos. Mas os anciãos, aqueles que têm mais idade no Senhor, são os primogênitos. E Paulo está dizendo aqui, ó, tenham eles, estimem eles por duplicada honra, principalmente os pregador. Entre os anciãos, principalmente os pregador. Ó, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Mostrando que todos os anciãos devem ser honrados. Não é só pastor, não é só o auxiliar pregador, como alguns pensam. Paulo está dizendo, os presbíteros, os anciãos. Mas como alguns querem dizer, né, hoje é só cabecinha branca, né? Só tá ali para fazer enfeite. Desprezam o conselho dos anciãos, como a gente já viu, né? São aqueles que julgam as causas da igreja. São os homens mais velhos, mais maduros, esclarecidos. Bom, para começar, pinto tudo o cabelo, né? Tô até com vergonha de mostrar as suas cãs, né? Não querem ser os anciãos, querem ser só em nome. Na hora de fisicamente mostrar que são anciãos, que são dignos de ser chamados de ancião, pega a tinta e vai no cabelo, né? Que vergonha. Já falamos isso aqui, né? Mas tudo bem, né? Mostrando, como diz o profeta, que a gente rebate e fala que a igreja de Deus não tem esse costume. A igreja do Deus vivo não tem esse preceito. Isso é pagão. É paganismo. Vamos continuar lendo aqui. Veja, Paulo está dizendo, ó, duplicada honra. Ele está dizendo que os anciãos da igreja, os presbíteros, são os primogênitos. E nós devemos honrar eles como primogênito, como reverência, com respeito. Principalmente entre os primogênitos, principalmente os que pregam. Lembra lá os levitas? Os levitas eram honrados como os primogênitos, principalmente o sacerdote. Tá vendo como Paulo não foge do padrão de Deus? Ah, Tiago era o Velho Testamento, tá querendo trazer a lei. Repito de novo, os princípios não mudam. O que mudou foi a lei e as ordenanças rituais. Mas os mandamentos nós guardamos. Tu vê que Paulo está dizendo aqui, ó, num corpo local. O que tem no corpo local? Tem os anciãos, que são os primogênitos. Geralmente os anciãos são os levitas, né? Que também trabalham ali. E entre eles, ainda mais estimado, os pregadores. A mesma coisa as tribos de Israel. A tribo mais estimada, levita. E entre a tribo de levita, os sacerdotes. Tá entendendo? Como eu disse, irmãos, se tu entender muita coisa, se tu entendesse aquele conceito de primícia, primogenitura, tu vai conseguir entender aqui a posição dentro do corpo local, como se estabelece, e também como a gente falou sobre dízimo e oferta. Não essa bagunça que eles estão fazendo aí, tá? Sem entender os princípios, como é que Deus trabalhava. Tu vê que Paulo está dizendo, honra eles, duplicada honra, porque são os primogênitos, são os levitas da igreja, são os anciãos da igreja. Bom, pode perder, como a gente falou do profeta Eliseu ali, que herdou a primogenitura no lugar dos seus irmãos, entre os filhos do profeta, pode perder essa primogenitura? Vamos trazer para os nossos dias hoje. Elias trouxe a mensagem, o profeta Elias, uma umbrana para nós. Nós somos, teoricamente, filhos do profeta. Nem todos vão ser reconhecidos como herdeiro com a porção dobrada. Nem todos que estão nessa mensagem vão receber o manto, o mesmo manto que Elias tinha. Nem todos vão receber essa capa. Agora, por que Deus, como a gente já falou, nós vamos falar mais uma vez aqui, porque não eram dignos. Então Deus pegou aqueles que pela lei eram primogênitos, Deus pegou a questão moral. Mas quem era moralmente digno era Eliseu. Eliseu era mais digno, mesmo sendo mais novo entre aqueles que veio. É o que Deus faz, é o que Deus está fazendo e é o que Deus vai fazer. Pode perder a primogenitura profética? Pode. Vamos ler aqui. Amós 7, capítulo 7, versículo 12 ao 15.
Depois Amazias, o rei, o sacerdote Amazias, aqui, disse a Amós, vai-te, ó vidente. É porque aqui Amós, irmãos, estava pregando, né, contra o rei lá, e toda a nação de Israel e tudo lá, eles não gostaram, né? Aí aqui o sacerdote Amazias falando para o profeta Amós. Vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza, mandando ele embora, né? Mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, veja, ó, porque é o santuário do rei e casa real. E respondeu Amós, dizendo a Amazias. Olha o que Amós, o profeta Amós, falou para o sacerdote Amazias. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Sicômoro é figueira brava, tá? Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai e profetiza a meu povo Israel. O que Amós estava dizendo aqui? Ó? Olha, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Olha aqui, ó, Amazias, eu não estava no meio da escola dos profetas lá. Ó. Eu não sou pregador, eu não saí do meio. Deus me escolheu como profeta e disse, ó, vai lá e profetiza. É isso que Amós estava dizendo. Quem deveria ter essa honra de ser um profeta chamado por Deus? Não era pela lógica aqueles das escolas do profeta? Pela lógica era, mas tu vê que Deus passou por cima de todos eles e Deus disse, ó, eles não são dignos, eu vou escolher outro de fora, que não tem nada a ver, que não nasceu no sistema, que não está naquele meio, mesmo sendo ensinado por outros profetas, eles não são dignos. Deus escolheu o profeta Amós. É o que Amós está dizendo, aqui ó, eu não saí do meio deles, eu não tenho instrução profética, eu nunca profetizei no meio deles, eu nem sei como se faz para profetizar. Eu não fui instruído por profeta. Eu cheguei agora aqui, ó, e Deus disse, ó, vai lá e profetiza. O que Deus está fazendo hoje? As pessoas que estão vindo hoje. Deus está passando por todos esses pregadores e ministros aqui, ó, e o povo na casa de Deus. Deus está pegando os outros que estão vindo agora, que estão fora do sistema, que não cresceram no meio. Profetizam? Profetizam. Mas Deus está pegando outros mais dignos com eles e está honrando eles para servir a Deus. Foi como Deus honrou Amós. Pegou alguém que era de fora do círculo, entre aqueles que já profetizavam, e Deus escolheu, não, é uma honra para qualquer homem ser um profeta? Era. Sofria, mas era uma honra. Vai ter galardão de profeta, como diz a Bíblia. Amós é um desses. E ele está dizendo aqui, ó, eu não vim nesse meio aí, tá? Não tenho nada a ver com os teus profetas aí que servem no teu reino aí, que profetizam. Deus me escolheu lá, ó. Tá vendo como Deus faz? Se aquele meio que estão ali para receber a herança, a primogenitura, não se mostram dignos, Deus pega lá de fora, do outro meio, e honra ele com a primogenitura. Vamos continuar lendo aqui. Deu para entender o que aconteceu com o profeta Amós? Foi isso. Deus escolheu o outro lá para dar a herança profética, para herdar. Mas por que, Tiago? Por causa disso. Por que Deus não pegou entre os filhos de profeta no tempo de Amós? Poderia, não era o mais coerente, já estava ensinado, já estava sendo doutrinado, mas a resposta está aqui, ó. Até porque Amós era meio que contemporâneo de Isaías, pouco tempo ali. Ó. No tempo de Isaías também tinha profeta, escolas do profeta. Por causa disso aqui, irmãos. Ó. Por que Deus não escolheu aquele povo? Eles não eram dignos. Isaías 28, versículo 7. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados e na visão e tropeçam no juízo. Veja a crítica do profeta Isaías aqui. Ó. Como é que estão os profetas? Erram por causa da bebida forte. Não são dignos mais, estão desencaminhados pela bebida. Tá vendo o que ele está dizendo? Esses profetas aí. Malaquias 3. Capítulo 3. Miqueias, na verdade, tá? Desculpa, Miqueias, capítulo 3. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar meu povo. Quem faz errar o povo? Os profetas. Nós lemos ali Isaías falando por causa da bebida, só querem beber e tudo mais. Miqueias aqui está dizendo, olha, os profetas, aqueles eram lá das escolas dos profetas, aqueles que estavam lá na corte de Acabe, profetizando na corte de Acabe, quando chegou Micaías, saiu da onde? Escolas dos profetas. Não era profeta de Baal lá. Era os profetas de Israel. E aqui Miqueias também era meio contemporâneo de Amós ali, com cerca de 15, 20, não dava 20 anos.
tu fizer os cálculos ali, não já tinha aquele círculo dos profetas. Mas tu vê que muitos profetas, Deus não tirou daquele círculo lá. Como Deus hoje dentro da mensagem, Deus está trazendo pessoas que não estão no círculo desse da mensagem, que não está naqueles grupos ali. E está mostrando como sendo o herdeiro, o verdadeiro profeta, que o manto está caindo, o manto profético. Deus está honrando eles com a porção dobrada da primogenitura profética. Não está vindo do meio deles. Por quê? Porque os profetas não se mostraram dignos. Esses pregadores da mensagem não são dignos, não estão se mostrando dignos. Como aqui Miqueias está dizendo, olha, os profetas que fazem errar o meu povo. Quem faz errar? Os profetas, os pregadores, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhe dá na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação. E por-se ao sol entre os profetas, sobre o profeta, e o dia sobre ele se enegrecerá, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio de poder do Espírito do Senhor e de juízo de força para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Como é que é? Cheio do poder do Espírito de Deus para anunciar o pecado e a transgressão. Vamos continuar lendo Miqueias aqui. Versículo 9 ao 11. Ouvi, pois, agora, vós chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito. Quem? Olha só, os chefes, né? O que a gente está vendo na igreja? Tudo pervertido, né? Edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno. Olha só como estava corrompido. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Como é que é? Os seus profetas são mercenários, adivinham por dinheiro. Isso, toda essa corrupção no meio dos profetas, os filhos do profeta, que deveriam ser dignos, Deus estava pegando os outros de fora. Foi o que Amós disse, Deus me escolheu de fora. Mas por que Deus escolheu de fora? Olha o resultado aí, Como é que Deus ia usar esses homens aí que se vendem por dinheiro, que só querem beber, que não querem se consagrar ao Senhor? Ah, mas tem o dom de profecia, tem o dom de pregador. Realmente, eles profetizavam. É infalível que eles profetizaram. Mas eles foram reconhecidos como o profeta do Senhor verdadeiro? Vocês entendem? Eu ia falar um negócio importante agora, eu esqueci. Que era sobre primogenitura. Eu tenho que falar na hora, senão eu esqueço depois. Vamos continuar aqui. Ah, lembrei. Por isso que a queixa de Deus em Ezequiel, quando tu vai ler, irmãos, né, que Deus falando lá, Ezequiel 9, 10, 8, 9 ali, por volta de 8, 9, né, 7, 8, 9, que veio depois aqueles anjos com as armas destruidoras, mas antes, o capítulo 8, Ezequiel 8, Deus falando da queixa, que as mulheres faziam bolos à rainha do céu, né, ou seja, e o bolo tu já viu o que é o bolo, é o pão das primícias, e era para ser as primícias honradas para Deus, eles estavam honrando para quê? Para a rainha dos céus. Deus não aceitava isso, é uma pura idolatria. Então quando tu lê lá bolo, tá? Tu entenda isso, tá? Que é porque lembra que a gente falou pão de primícia. A primeira massa deveria ser feito um bolo. O primeiro pão daquela colheita, quando tu fizesse teu pão, aquela massa das primícias, deveria ser entregue a Deus. E elas não estavam entregando para Deus, estavam oferecendo em sacrifício a rainha do céu. Entendeu? O que era primeiro, o que era para Jeová, estava oferecendo para isso que Deus se indignou. Outra coisa, quando Elias, tu vai ver muito isso então, quando Elias pediu para a viúva lá, né, faz primeiro para mim, depois eles fazem um bolo. Ou seja, o bolo, tenha em mente, é pão de primícia. É o primeiro pão que deve ser feito com aquelas primícias. Quando tu fizer um primeiro pão teu, tu deve trazer para Deus também. Além dos trigos como primícia, tá? Por isso Elias disse, só faz primeiro um bolo para mim. Ou seja, ele está pedindo um pão redondo feito primeiro de tudo. Além de servir ele, era o primeiro de tudo. Então, quando tu lê assim, bolo, entenda que é o pão, o primeiro pão, a primeira massa, tá? Pão de primícia. A primícia do pão, melhor dizendo. Deixa eu ler se tem mais coisa aqui. Israel é as primícias e o primogênito entre as nações. Deixa eu só ver uma coisa aqui, irmãos. Já volto, eu quero ver. Tá bom.
Israel é as primícias e o primogênito entre as nações. Êxodo 4, 22. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel, meu filho, meu primogênito. Veja que Deus está dizendo, Israel é o meu primogênito entre as nações. Jeremias 2,3 que a gente já leu, né? Então Israel era santidade ao Senhor, e as primícias da sua novidade. Veja, todos os que devoram eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Apocalipse 1,4. 14,4. Falando 144 mil judeus, né? Estes são os que não estão contaminados com mulheres, com igrejas, né? Os judeus lá. Porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Por isso que os 144 mil vão estar no milênio. Deus pegou eles como primícias dentre os homens. Por quê? Lembra quando você lê lá o quinto selo, se eu não me engano? As almas debaixo do altar, aí estão clamando por vingança, né? Estão lá debaixo do trono de julgamento, estão clamando por vingança. Aí são os judeus que morreram na fé, desde aqueles que foram mortos por Hitler no Holocausto e tudo mais, desde da morte de Jesus há 2000 anos atrás, estão tudo esperando lá o quê? A ressurreição final, a colheita final dentre todos os homens. Mas entre os judeus, Deus está pegando os 144 mil, por isso que eles são especial, como primícias. Por isso que eles vão estar no milênio, junto com a noiva, junto com o eleito. São as primícias. A colheita, que é todos aqueles que morreram, os judeus, vão vir depois. Então, entre os judeus, os 144 mil são as primícias. A colheita deles vai vir no julgamento do trono branco. Entendeu? Por isso que eles são tão especial. Por quê? Porque são as primícias. Então deu para entender, irmão, todo esse quadro, primícias, primogênito e tudo mais? Vamos ver se nós temos mais alguma coisa aqui. Não tem, irmãos. Chegamos ao fim. Então, irmãos, é isso que eu queria trazer para vocês entenderem um pouco falar sobre primogenitura, primícias. Nós somos primogênito. Entre Jesus e nós, Jesus é o primogênito, as primícias do que dormem. Nós, como herança, nós somos primogênitos. Entre a raça humana, os eleitos que vão ressuscitar depois de 1000 anos, são a colheita final. Nós somos as primícias, a primeira colheita, que é a primeira ressurreição. Está entendendo esse tipo de coisa? Que eu queria falar sobre dízimo, oferta. Faça as primícias, irmão. Pratique as primícias. É uma súplica que eu faço pela palavra de Deus. Tenha fé. Faça esse teste. Coloca Deus à prova. Desafia Deus nisso e vê se não vai acontecer, porque é o que Ele falou. Trata como primícia. As tuas coisas como primogenitura. Deus está te dando a primogenitura. Deus está te dando as primícias do Espírito. Então, entregue a Deus primícia e teus problemas vão... Muita coisa vai resolver. Porém, se tu não encarar como primícia, como a gente leu aqui, a maldição vem. Sois amaldiçoados. Eu ia falar um negócio sobre maldição, agora não consigo lembrar o que é. Estava anotado aqui, eu devia ter... Na verdade, eu devia ter anotado. Eu lembrei umas 2 vezes aqui e esqueci. Lembra? O que é consagrado a Deus, entrega para Deus. Não fica com o que é amaldiçoado. Lembra dos tipos que nós mostramos aqui, o exemplo. E honra a Deus com a primícia de toda a tua renda, como diz Provérbios 3,9. E encherão os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Não basta apenas ser dizimista, tem que ser primícia. O resto é resto. Se a raiz é santa, os ramos também são. Se as primícias são santas, a massa que tu vai fazer depois da tua colheita vai ser santa também. O que vier primeiro foi santificado, tudo o resto da tua casa vai ser também. Tá bom, irmãos? Tem esse entendimento que é uma questão de necessidade para a nossa vida. A bênção de Deus tem que vir pelo o primeiro dia, quando tu levanta, ora, consagra a Deus, pede as bênçãos de Deus, o que pode acontecer. Porque se os primeiros minutos do teu dia forem santo, o resto das 24 horas vai ser santa também. Tá bom? Tenha isso em mente, irmãos. Guarda isso no coração. Pratica isso, irmãos. Nós estamos saindo daqui, nós temos que honrar a Deus, ter esse entendimento, porque o povo de Deus, ele é assim. É o que Deus ensinou para o povo de Israel. Para os seus crentes, é o que Deus quer. Ser honrado, como ter a preeminência em tudo. Tá bom?
Então, irmãos, guardem isso no coração e vamos agradecer a Deus. Querido Deus e Pai Celestial, Senhor Jesus eterno, maravilhoso, obrigado pela transmissão, obrigado por tudo. Eu te dou graças em nome de Jesus Cristo, Pai, por essa transmissão, que possa cair no coração do eleito, das pessoas que querem aprender, Senhor, que muitas vezes nós nos tornamos malditos, Pai, por tomar posse do que era as tuas primícias e o teu primogênito, Pai. Nós entregamos para Ti o segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar e muitas coisas. Nos ajuda a compreender, Pai, que nossas ofertas, nossos dízimos, tudo aquilo que o Senhor nos der, Senhor, todos os utensílios nós consagraremos e usaremos para Ti primeiro, Pai, porque foi Tu que nos deu. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Guarda cada um dos meus irmãos, livra eles do mal, abençoa eles, Pai. Dá um domingo abençoado, Pai. Um bom almoço para eles, Pai. Que eles possam ter uma semana abençoada, o início da semana, Pai. Como esse domingo, Pai, que inicia o primeiro dia, suas primícias, Pai, da semana, que eles possam ter um dia abençoado, livra eles do mal, cura, liberta, batiza com o Teu Espírito Santo. Reconheça teus filhos, Senhor. Dá essa honra dobrada da primogenitura, Pai. Nos reconheça como sucessor de Elias, porque nós te pedimos a primogenitura, Pai. Não importa o que aconteça, nós vamos te seguir os passos de Elias onde quer que ele vá, Pai. Porque nós queremos, Senhor, já provamos do teu Santo Espírito, tendo visto que isso temos visto e ouvido, provado que isso é bom, Pai. Nós queremos esse manto, nós queremos essa capa, Pai. Nos reconheça como o herdeiro legítimo, Pai, das bênçãos espirituais de Elias, Pai. Eu te peço, por favor, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu precioso nome, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom domingo, um bom almoço e uma boa semana. Amém. Descansou minha alma, o nosso Rei chamou no Éden restaurado, corre abundante amor. Passos do perdão e sob folhas secas brotou-se este grão. Teu reino veio a nós, fartura e o pão de cada dia servido está. Não deixe pra amanhã, ó meu irmão, a voz de Deus a ti restaurará. Teu reino veio a nós, fartura e o pão de cada dia servido está. Não deixe pra amanhã, ó meu irmão, a voz de Deus a ti restaurará. Com lâmpadas acesas,
azeite transbordando, não há mais amnésia, a noiva está marchando. Envia-nos, Senhor, aos confins da terra, palavra por palavra, desceu enfim o amor. Teu reino veio a nós, fartura, e o pão de cada dia servido está. Não deixe pra